Continuando o nosso percurso sobre filosofia da religião, já falamos do magnífico René Descartes, já falamos sobre Blaise Pascal, já falamos agora sobre Immanuel Kant. E o próximo da lista é um autor escondido, um autor aí que ninguém comenta muito sobre ele, vocês provavelmente nunca ouviram falar dele, mas na filosofia da religião ele é especialmente importante. E para o Não Precisa Copiar, ele é mais importante ainda, porque ele é o autor do mestrado de Pedro Cortá. Este autor é Schleiermacher. O que a gente vai ver hoje sobre o Schleiermacher, Pedro? A gente vai ver o entendimento dele de filosofia da religião, que é uma resposta direta a Kant. Então ele vai explorar aí um outro aspecto da religião que, na opinião dele, seria muito mais correto assim, com o que a religião é, e que busca explicar também a religião de modo universal. Então tem uma diferença profunda entre o catolicismo, o budismo, o islamismo, o espiritismo. E aí, como que a gente pode achar uma essência dessa religião nessas diversas formas que ela aparece? É isso que ele está buscando aqui encontrar. Do Rodrigo ter falado que é um autor desconhecido. Schleiermacher não é nada desconhecido. Ele é importantíssimo na teologia, importantíssimo na filosofia da religião. Praticamente fundou sozinho o romantismo, apesar de não ser exatamente um romântico na medida que outras pessoas são. E a relevância dele em vários campos, como, por exemplo, a filologia, a tradução, esses envolvendo religião que eu falei, e também na filosofia. Esse que vos fala é Pedro Cortá, o homem das ciências místicas de Schleiermacher. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e começa mais um Não Precisa Copiar. Basicamente, o que o Pedro está dizendo é que o Schleiermacher vai criticar aquela definição de Kant de religião, aquela redução de Kant que Kant faz com a religião, a uma dimensão simplesmente da razão prática, ou colocando a religião nos limites da moralidade dessa razão prática. Então, o que ele vai defender, no final das contas, Schleiermacher quer defender a autonomia da religião, do fenômeno religioso, frente à experiência humana e frente à própria razão. É isso que a gente vai ver nesse episódio. Para o Schleiermacher, quando Kant vincula a religião à moral, ele está fazendo um estreitamento que não leva em conta o tamanho da profundidade que é a relação entre os seres humanos e Deus. Então a gente precisa olhar para a religião não como um mero aspecto da moral, da ética, mas como algo mais profundo, uma experiência existencial da humanidade. Exatamente. Por que isso contrasta tanto com a filosofia de Kant? Para o Kant, Deus, alma e mundo são postulados da razão prática. Então, eles não são algo palpável, algo comprovado cientificamente. E isso vai ser um grande problema, né, para os defensores de uma religião mais forte, mais firme, mais positiva. Schleiermacher, por sua vez, ele enfatiza a religião como algo que não está restrito a esses postulados. A religião, para ele, tem muito mais a ver com uma intuição, naquele sentido que a gente já explicou, de você se sentir tocado, né, sentir a impressão externa de outro objeto que você está recebendo através de fenômenos, e um sentimento, certo? Ou seja, é uma vivência subjetiva onde, a partir dessa experiência, um ser finito, eu, ou você, ou o Rodrigo, tem uma experiência do infinito, Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui é, em parte, uma ruptura com Kant, né? Porque Kant disse que era impossível intuir Deus, e o Schleiermacher está chamando a atenção por uma coisa que os românticos, em geral, vão chamar a atenção, né, Pedro? Nós não temos só a dimensão da razão como captadora do mundo e como intermediadora do mundo. A sensibilidade e os sentimentos também fazem esse papel. Então, todo o romantismo vai trazer essa crítica ao kantismo e ao iluminismo. E aí, o que o Schleiermacher está falando? Kant tem razão, não dá para intuir Deus com a razão, mas dá para intuir Deus com o sentimento. A partir disso, a religião, então, tem uma nova, digamos assim, um ferramentário para tratar dela, que é a intuição e que é a dimensão afetiva do ser humano. E a partir daí, a experiência religiosa será avaliada. Então, esse avanço romântico que o Rodrigo explicou, ele abre um novo horizonte para a gente investigar a religião. Mas mais do que isso, não só ele desafia essa filosofia do Kant, mas ele coloca um novo debate sobre o lugar da religião que estava ali sendo meio combalida nesse cenário luminista. Então, o que Schleiermacher está defendendo aqui é que religião, moral e metafísica são três esferas autônomas que não devem ser reduzidas umas às outras. Então, o que Kant teria feito foi reduzir a religião à moral, por exemplo. Ou o que outros autores fazem, como Spinoza, seria reduzir a religião à metafísica, ou a moral à metafísica. O que o Schleiermacher vai defender é uma separação dessas esferas autônomas e tratamento
diferenciado para cada uma delas. Então, a religião não é uma questão de postular como nós devemos agir, ou então de compreender a realidade última, mas sim uma experiência originária do ser humano, onde ele atesta, como ser finito, o seu sentimento de absoluta dependência de Deus, o ser infinito. Então, na experiência finita, ele tem, através desse sentimento, essa apreensão de que a existência dele é muito maior do que simplesmente essa existência finita de matéria, vida, que ele está ali normalmente. Então esse foi o grande erro, né, dos iluministas, foi não compreender que o sentimento era a base fundante e fundamental para se analisar a religião. E aí, com esse erro que eles cometeram, eles acabaram trazendo essa razão científica, essa razão metafísica, e submetendo a religião ao crivo dessa razão, fazendo com que esse reducionismo acontecesse e essa fusão entre metafísica, moral e religião. Então, só para vocês terem uma ideia, enquanto a metafísica busca explicar o universo a partir dos princípios primeiros e as causas desse universo, e a moral, por sua vez, busca compreender os princípios da ação humana, ou os imperativos da ação humana, como colocou Kant, o que a religião vai buscar não é nenhuma das duas coisas, ela não vai nem tentar legislar, nem tentar explicar. O que ela quer entender é como que o ser humano sente e intui o infinito. Sendo uma vivência direta e subjetiva desse sentimento de dependência de Deus, a gente tem aqui, então, uma religião que, na verdade, transcende essas explicações, transcende essas regras, transcende essas teorias, transcende essa ética. E ele vai justamente criticar todo o esforço de transformar a religião num conjunto de regras, num conjunto de práticas, num conjunto moral, num conjunto de ordenamentos eclesiásticos. Todo esse esforço que normalmente as religiões empenham, na verdade é um esforço secundário e não vai no centro da religião, na essência do que é a religião. Então o que o Pedro está falando aqui é que para Schleiermacher a religião não é algo que se pensa ou que se faz, mas sim algo que se sente. E aí o mote, né, Pedro, romântico por excelência, né? A dimensão do sentimento é aquela que caracteriza melhor e mais fundamentalmente o que é o ser humano e não a da razão. E é por isso que ele vai fundar no sentimento a questão da religião. E por que isso? Simplesmente porque, como Kant, o próprio Kant provou, a relação entre o absoluto, entre Deus e o ser humano, não se dá pela razão. A razão não consegue construir essa relação de maneira intuitiva e de maneira direta, apenas como um postulado muito frágil do ponto de vista daquela certeza religiosa, ou daquela fé religiosa. Então Schleiermacher vai dizer que o sentimento sim consegue estabelecer esse vínculo, essa união íntima entre o absoluto e o ser humano, entre Deus e o ser humano. Então a grande função da religião é se dedicar à contemplação e à recepção do infinito, mesmo que ela seja experimentada, né, de múltiplas manifestações e maneiras no finito. Então esse é o papel da religião, conseguir capturar finitamente essa relação, esse vislumbre do infinito. Alguns comentadores falam de uma experiência pré-cognitiva quando você está em conexão com esse absoluto, justamente porque a nossa razão não é capaz de compreender de fato. Então, nesse momento, nessa experiência fundante, a gente tem ali unidos o sentimento e a intuição, e conforme você vai se afastando dessa experiência direta do absoluto, você vai tentando explicar ele, né, articular ele, você separa. Ao separar, né, essa intuição desse sentimento, você destrói ele, né, de certa forma. Então, o que a gente tem aqui? Nossos conceitos racionais são incapazes de traduzir na sua completude o que é experienciado quando alguém tem uma experiência religiosa. Dessa forma, quando você tem o esforço legítimo das pessoas, né, dos profetas, dos messias, quando você tem esse esforço de tentar traduzir o que foi experienciado na linguagem daquele tempo, daquela cultura, você faz um trabalho incompleto sempre, porque você acaba ficando aquém da completa infinitude de Deus, né? Parece bem intuitivo você pensar assim. É um pouco do que a gente vê com Platão, né? O belo, é eterno, é muito maior do que a nossa experiência limitada. A gente tenta traduzir isso, mas a gente fica sempre aquém. Por isso a gente tem que fazer o esforço sempre de dialogar com os outros para ter uma compreensão mais ampliada disso. E a gente vê aqui um resgate disso na religião. Como essa experiência não pode ser completamente descrita na nossa linguagem racional, então todo o esforço de traduzir ela é um esforço incompleto e, portanto, deve ser considerado assim. O importante não é a tradução que foi feita, apesar de ter suas virtudes, ter sua relevância, ter ali dentro alguma coisa do absoluto, né? Não é
uma completa farsa. Ali dentro tem alguma coisa, alguém encontrou o absoluto antes de revelar aquela religião. Mas você tem que sempre olhar para aquilo com essa atitude crítica e com essa atitude platônica, vamos dizer assim. E o Pedro falou pré-cognitivo, não entendam menor que o cognitivo, ou não racional. É Exato. anterior ao processo de análise da razão. Então é disso que se trata aqui. Tomem cuidado com isso. Então, no final das contas, essa concepção de religião do Schleiermacher vai, né, Pedro, dar uma pancada forte na intolerância religiosa. Porque o que o Schleiermacher está chamando a atenção é que as doutrinas religiosas, sejam elas quais forem, elas são um vislumbre dessa relação com o infinito, dessa relação com o absoluto. Mas são criações humanas, são contingenciais, são condicionadas pelas culturas, elas são manifestações corriqueiras, manifestações efêmeras desse absoluto. Elas têm valor e relevância, é claro, mas elas não são manifestações diretas ou absolutas de Deus. E sendo assim, nós nunca podemos trazer uma religião como a religião, a correta, aquela que é a verdadeira, enquanto todas as outras são falsas. Para Schleiermacher, todas essas manifestações são manifestações da relação com o absoluto, intuídas pelo sentimento humano. Como Deus transcende todos os sistemas humanos de explicação, de racionalidade, de simbolismo, a gente tem aqui que nenhuma religião pode reivindicar para si essa dimensão metafísica, que não é o papel da religião. Essa que é a sacada de Schleiermacher. Esse esforço dos kardecistas, dos católicos, de explicar a realidade é um esforço teológico, não é um esforço religioso. Teologia é uma coisa, religião é outra coisa. Religião é essa experiência do sentimento de absoluta dependência em relação a Deus. A teologia é essa explicação que está até mais próxima da metafísica. E por que nenhuma religião pode se dizer exclusiva detentora da explicação de Deus? Porque Deus é muito maior do que a experiência humana. Você tem 2000 anos de uma religião, com bilhões de seres humanos ligados a ela, experimentando Deus através dela, e ainda assim isso é infinitamente menor do que Deus seria. Se Deus existe, ele é infinito. Então, 2000 anos de religião com bilhões de seres humanos experimentando Deus ainda não cobre 0,00001% de Deus, porque nós somos extremamente limitados. Essa é a beleza do que Schleiermacher está propondo aqui. Então, a pluralidade religiosa, o que ela está refletindo, na verdade, é essa riqueza do infinito que o Pedro acabou de chamar a atenção. E não uma divisão. Então, quando você pensa qual religião eu vou escolher para mim como a religião correta, qual está certa, qual está errada, você não entendeu o princípio da própria religião e o princípio do próprio infinito, tal como Schleiermacher compreende. Porque para o Schleiermacher, não importa qual tradição, elas são formas sempre parciais, sempre válidas, é importante dizer isso, é sempre válidas, mas sempre parciais dessa relação com o absoluto. E cada uma vai expressar digamos assim, um aspecto desse infinito, desse absoluto, desse Deus, mas nunca a sua totalidade, que é isso que eu estou chamando a atenção. Então, por exemplo, os protestantes afirmam, né, que os católicos são idólatras, então transformam as imagens dos santos em deuses. Os católicos acham que essa visão não está correta, não é isso que eles fazem, eles tratam como memória, mas vamos supor que fosse isso. Para Schleiermacher, zero problema. Então, essa religião traz essa noção, essa característica do absoluto, de si, digamos assim, de produzir seres humanos com mais próximos dele, mais próximos de Deus, e isso merece a idolatria, e outra religião vai desenvolver uma outra questão mais escrita, mais interpretação do texto. Então, assim, os dois elementos estão dando conta da complexidade do absoluto. Não está um verdadeiro e um falso. Cada um está tratando uma dimensão diferente da religião. E isso também você vê as religiões animistas, panteístas, as religiões monoteístas, são todas, na verdade, consciências do absoluto diferentes, em lugares diferentes, estágios diferentes do tempo. E aí cada um vê o absoluto de uma forma e, portanto, a religião é traduzida de uma outra forma. Então, todas as coisas do mundo têm alma, ou tudo é Deus, ou Deus é uma coisa só, ou existem vários deuses. Isso são diferentes consciências desse absoluto. Não diferentes deuses, mas um Deus que se manifesta de formas diferentes em culturas e tempos diferentes. Tem aquela história que o povo conta na faculdade de filosofia do elefante, né? Você amarrar uma venda nos olhos das pessoas e pedir para elas apalparem o elefante. Quem tiver na tromba, quem tiver no rabo, quem tiver na orelha, quem tiver na perna, vai apalpar o elefante e vai descrever o elefante completamente diferente da outra pessoa. Só que algum deles está errado, Rodrigo? Não. Mas Ele algum só tem deles... uma visão parcial do objeto. Exatamente. Algum deles tem a visão total? Também não. Só quando eles tirarem a venda. No caso aqui, é impossível tirar a venda, né? Só É a limitação humana. limitação humana, só morrendo mesmo para sair disso.
Então, por causa disso, a tolerância religiosa é uma consequência natural dessa compreensão do que é o infinito. Se você aceitar isso como base do seu entendimento do que é a religião, você não pode simplesmente odiar as pessoas pelo que elas acreditam que é Deus. Você tem que se perguntar como Deus se manifestou daquela forma para aquelas pessoas e para mim de outra forma. Já que Deus é muito maior do que qualquer tradição, qualquer cultura, ele então não tem como se manifestar de forma diferente. Isso não te impede de ter uma religião. O Schleiermacher era protestante, ele é um dos mais importantes teólogos protestantes. Isso é uma coisa. Você teorizar sobre o que é o papel da igreja, o que a igreja deve ou não fazer é uma coisa. Outra coisa é você ter esse sentimento de absoluta dependência de Deus. São coisas completamente diferentes. É claro que o foco dos protestantes no sola escritura, em você ler a Bíblia diretamente, faz todo sentido quando você tem a prensa liberando você fazer várias Bíblias para as pessoas terem acesso. Lá quando a Igreja Católica se desenvolveu e você tinha uma população majoritariamente analfabeta, os livros eram caríssimos de você fazer, você tinha que copiar o livro à mão. Faria sentido um solo escritura? Não faria sentido. Então a gente vê aqui como esses dogmas religiosos, essas picuinhas teológicas, elas estão extremamente ligadas ao tempo e ao espaço e à cultura e à tradição. E não é isso que é a religião para o Schleiermacher. A religião para o Schleiermacher é esse sentimento de absoluta dependência que vai muito além dessas coisas. E aí é por isso que ele não vai ser, né, a religião não vai ser um guia diretivo da moral e nem uma tentativa de explicar teoricamente o mundo, o universo e como as coisas funcionam. Então aqui a perspectiva estética do Schleiermacher vai dizer o seguinte: a religião é como se fosse a trilha sonora da existência humana. Ela vai acompanhando e enriquecendo a vida com intuição e sentimento. Uma intuição e sentimento totalmente diversificado, como a gente acabou de comentar aqui. E se perguntem agora, a música ela molda alguma coisa? Ela explica a realidade ou ela molda as ações humanas? Não. O que ela faz? Ela apenas cria uma atmosfera, ela desperta emoções profundas. E a religião tem exatamente esse papel de produzir perspectivas e vislumbres do infinito no finito e com isso ir sofisticando, desenvolvendo e produzindo novas experiências nesse finito do infinito da sua relação, da relação do ser humano com Deus. Então, esse papel contemplativo da religião permite que o ser humano encontre o absoluto nos menores e mais insignificantes momentos da sua vida cotidiana. Você pode ter essa relação de transcendência a todos os momentos, no trabalho, orando, na sua família, na sociedade, na política. Não é necessariamente uma coisa que você faz cumprindo algum mandamento da sua igreja. Dessa forma, o que a gente tem então? A religião, ela não precisa comandar as suas escolhas ou então te explicar precisamente como é o universo, como é o ser, te oferecer verdades definitivas sobre isso. Ela tem que te permitir ter uma experiência mais rica da sua existência, na medida que ela não é uma existência finita mais. Quando você está em conexão com o absoluto, quando você tem esse sentimento de dependência em relação a Deus, a sua existência se torna uma existência finita que se permite transcender nesse sentimento em relação a Deus em tudo, em tudo. Desde gravar esse podcast a literalmente ir para o banco da igreja. Isso mostra que ela não vai cair em nenhum tipo de dogmatismo, né, Pedro? Se ela pode estar em outras religiões, se ela pode estar em qualquer atividade do ser humano, então não cabe para você determinar se você tem que ir na igreja ou não, se você tem que seguir essa religião ou não, se você tem que seguir esse rito ou não, se você tem que seguir esse elemento moral, esse arcabouço, né, moral de princípios morais ou não. Não vai ser isso que vai determinar se você está tendo uma relação e uma experiência religiosa ou não, segundo esse conceito do Schleiermacher. Mas vocês podem estar pensando assim, então isso produziu um individualismo absoluto, né? Cada um faz o que quer e tem uma experiência religiosa tão valorosa quanto a de qualquer outra pessoa. Aí ele vai trazer um elemento que vai unificar tudo isso numa visão universalista. Ela é pessoal, sim, mas também ela é universalista. Por quê? Porque o sentimento que nos une é o sentimento de absoluta dependência. Então nós nos vemos como seres finitos e nós temos esse, digamos assim, essa atração pelo infinito, essa atração pelo absoluto, essa atração por Deus. Então esse elemento, esse sentimento de finitude, de dependência, ele vai ser o que nos unifica todas as experiências religiosas, todas as experiências humanas,
E eu e o Pedro, mesmo não tendo a mesma religião, mesmo não tendo a mesma concepção de Deus, nós estaremos ligados a esse sentimento de dependência absoluta. E esse vai ser o grande núcleo da religião, esse sentimento de dependência absoluta que nos une, que une finito e infinito, e que jamais, em tempo algum, poderá ser capturado por princípios racionais, por princípios metafísicos, por princípios morais. E esse foi o grande erro do iluminismo, de tentar dissecar a experiência religiosa e a religião com a razão, essa razão analítica, essa razão que trabalha com conceitos científicos. Então, ela jamais, a experiência religiosa se perdeu completamente. Tanto é que foi o que a gente viu em Kant. O que acontece com Kant? Fica só o esqueleto de uma moralidade. Então, a religião ela fica muito limitada a uma dimensão simplesmente moral. Então, o sentimento é totalmente extirpado da religião nesse caso. E é disso que o Schleiermacher está chamando a atenção. Ele não fala que pode provar, lembra aquela discussão toda dos racionalistas? Provar Deus, provar a existência de Deus? Ele não vai entrar nem nessa discussão. Deus não vai ser provado pela razão. Mas nós temos um sentimento que é essa dependência absoluta, que ele é a prova existencial de Deus e do absoluto. E as religiões são, digamos assim, a forma como o ser humano tenta responder a esse sentimento e se conectar a esse absoluto, a esse Deus. Vou fazer um pix para você que precisa copiar@gmail.com, porque porra, que lindo. Isso que o Rodrigo falou deixou bem claro, então, que não é um sentimento no sentido de sentimentalismo, uma afetação. É um sentimento profundo. E esse sentimento está ligado a uma intuição naquele sentido kantiano. É como se, nesse sentido aqui, toda a realidade fosse uma pequena janela pela qual você pudesse contemplar o absoluto. Ele não está dizendo que essa caneca aqui, nosso clássico exemplo, é uma representação, um fenômeno de Deus. Mas ela está dizendo que se eu estiver com esse sentimento de dependência absoluta em relação a Deus e eu quiser tomar uma água, eu vou conseguir ter esse sentimento através de toda a realidade. Então a religião não pode ser um sistema de crenças, não pode ser um conjunto de dogmas, ela é uma forma de vivenciar a existência, ela é uma forma de experimentar a realidade, ela é uma forma de você encarar a natureza, é uma forma de você encarar a intelectualidade, é uma forma de você encarar o trabalho, é uma forma de você encarar as suas relações pessoais. Se você encara todas essas coisas como uma janela para você contemplar Deus, você está, então, vivendo religiosamente. E é por isso que ele chama atenção para o perigo de você valorizar demais as escrituras ou as tradições religiosas, transformando algo que deveria ser vivo e dinâmico num registro estático e limitado. Então, as escrituras elas são momentos e experiências do divino relatados para a gente, né, que aconteceu com grandes espíritos do passado e conseguiram capturar naquela época, naquele contexto, esse é um aspecto do infinito. Isso não quer dizer que a gente deve se limitar àquela experiência ou apenas passar por esse momento de rememoração, né, Pedro? De ler a escritura e você mesmo não tem uma vivência do infinito, não busca essa vivência, não pratica nada que te aproxime do infinito, a não ser reler, revisitar as experiências daqueles que conseguiram ter essa relação no passado. Então, o que o Schleiermacher está chamando a atenção aqui é que a vida, o principal da vida é esse sentido de transcendência da existência cotidiana humana, conectando isso, essa existência finita, ao infinito. E isso vai acontecer de forma única para cada pessoa. E as escrituras provam isso porque elas mostram como cada pessoa teve uma experiência com o divino totalmente diferente. Não foi todo mundo que teve a experiência divina que teve a mesma experiência. Um foi o Espírito Santo falando a partir de um negócio em chamas, o outro foi Jesus aparecendo e falando, o outro foi uma outra coisa. Então, assim, cada um deles teve um tipo de experiência diferente com o absoluto, com o infinito. E é isso que todas as religiões deveriam produzir e deveriam permitir que as pessoas fizessem. Exatamente. Esse processo de mortalização da religião vai fazer com que as pessoas adorem, idolatrem a escritura, idolatrem a instituição religiosa, mas percam a fé viva. E olha que interessante, você vai decorar cada uma das palavras que está lá, mas você vai ignorar o espírito das palavras que está lá. Você vai ignorar o sentido verdadeiro do que está ali. Você vai entrar em discussão citando passagens para argumentar e não vai entender a verdadeira mensagem de Jesus. Essa é que é a questão aqui. Nada te adianta saber quais são as instituições, qual é a teologia da sua religião, se você não tiver essa experiência do infinito. É para isso que serve a religião. Não é uma congregação social, não é para te ensinar o certo e errado.
Todas essas coisas podem ser substituídas, não podem, Rodrigo? Eu não posso socializar num pagode, no trabalho, num clube de xadrez. Eu não posso saber o que é certo e errado lendo a ética do Aristóteles, lendo a ética do Kant. Então eu não preciso da religião para isso. Eu preciso da religião para me apontar para o infinito, para me fazer crescer a ponto de eu conseguir contemplar isso que vai muito além de mim. Então, nada de atribuir absoluta autoridade às escrituras, e olha que ele era um teólogo protestante. Na medida que você, em primeiro lugar, tem que resgatar aquele sentimento, aquela vivência originária das Escrituras. Você não quer simplesmente ler sobre a experiência daquelas pessoas com Deus. Você quer você também experimentar esse sentimento de absoluta dependência. Então, da mesma maneira, Pedro, que o Kant é acusado de ter feito um reducionismo da religião à moralidade e outros a ter feito esse reducionismo da religião à metafísica, o que essas pessoas fazem é um reducionismo da religião às escrituras e aos ritos e à forma cultural que a sua própria igreja, que a sua própria religião, a sua dimensão religiosa está trazendo. Então você não pode reduzir nem a metafísica, nem a moral e nem a uma forma específica de religião e de prática religiosa que você esteja inserido. Você tem que compreender que aquela é uma das formas, não é a única forma. E é exatamente essa a essência da religião. A essência da religião é a transcendência de todas essas formas culturais, históricas e finitas, que é a grande questão. A religião é a conexão com o infinito. E todas essas religiões, essas formas religiosas, elas são finitas. Elas são expressões finitas dessa conexão, vestígios dessa conexão. Esse é o elemento universal da filosofia da religião do Schleiermacher. É de perceber que mesmo ele tendo uma religião, mesmo ele seguindo uma religião, ele sendo um teólogo dessa religião, um porta-voz dessa religião, ele entende que essa religião ela é finita e limitada, assim como todas as outras religiões são finitas e limitadas. E é por isso que a religião é tão inclusiva para Schleiermacher. Como cada intuição é extremamente particular, cada intuição que as pessoas têm do infinito é extremamente sua, privada, a gente tem uma necessidade de uma relação única com o infinito que tem que ser constantemente renovada, não pode ser abandonada. E o que isso significa para a gente? Que, apesar de cada intuição refletir as minhas próprias sensibilidades, os meus próprios condicionamentos na forma que eu tento traduzir elas, então cada profeta, cada Messias, cada apóstolo vai traduzir de uma forma diferente, porque ele está preso a si mesmo, né? Antes de tudo, mesmo tendo contemplado Deus, ele ainda é só um homem. Isso não significa que nós estamos sozinhos. Por quê? Ao mesmo tempo, todas as intuições apontam para um núcleo comum, e esse é o elemento comum de toda religiosidade, que é o desejo e a necessidade do ser humano de se conectar com o infinito. Esse é o núcleo essencial. Então, a grande questão aqui que a gente está falando e reforçando com vocês é que o caráter único de cada religião não diminui a sua validade, mas demonstra que o infinito ele se adapta a diferentes sensibilidades humanas. Essas sensibilidades são construídas de acordo com a cultura, de acordo com a história, de acordo com o desenvolvimento da própria consciência humana no tempo. E é por isso que essa pluralidade religiosa ela funciona como um verdadeiro testemunho da infinidade de Deus. E aí, com isso, ele destaca que a verdadeira tolerância não é você, beleza, tem um centro de religião afro do lado da minha casa, eu não vou botar fogo nele, nem vou fazer nada contra ele. Isso não é tolerância. A tolerância que ele está chamando a atenção aqui é você se abrir verdadeiramente para conhecer aquela experiência religiosa, para ter uma verdadeira valorização da forma como o outro experimenta o infinito, que vai ser uma forma completamente diferente da que você experimenta. Isso vai engrandecer, né, Pedro, a sua própria concepção do infinito. Conhecendo essas diferentes formas, ainda que não seja aquela que você pratica, segue e se dedica. Na verdade, a intolerância para ele nasce de um erro de compreensão do que somos nós, do que é o universo. Muitas pessoas dessas religiões vão dizer que isso é uma espécie de relativismo, né? Essa compreensão aí do Schleiermacher, mas não, na verdade não. É simplesmente destacar aquilo que Sócrates já sabia lá nos diálogos platônicos. Se eu estou lidando com um objeto infinito, como Deus, é impossível que uma experiência humana, qualquer que seja, consiga se debruçar completamente sobre ele. Então, existe uma idolatria nas pessoas que confundem doutrinas humanas, instituições humanas, com a realidade última. E a partir dessas idolatrias, então, ao considerar aquela instituição, aquele conjunto de dogmas como a verdadeira,
religião, a verdadeira experiência de Deus, você está excluindo para si 99,99999% de Deus. Essa é a raiz da intolerância e esse é o grande erro dos intolerantes. Já que todas as religiões compartilham um núcleo essencial, apesar da sua diversidade de expressões. A gente está falando aqui não de diferenças fundamentais, mas de uma diversidade de expressões de um ser infinito. Então, o que a gente não pode fazer é produzir justamente a idolatria, que seria o quê? Você confundir uma doutrina humana, histórica, cultural, com a realidade última de Deus, do divino, do infinito. Então, vejam, tentem analisar o nível de prepotência disso, de você achar que a sua experiência religiosa ou a sua doutrina religiosa, ela capturou a totalidade do infinito. Que é isso que você diz quando você fala que a sua religião é a correta e a outra está errada. É que somente a sua religião é, né? Pedro, a gente tem um episódio sobre Jesus, que o problema, lembra? O problema foi Paulo, que trouxe essa noção de a religião verdadeira, né? Que ele é o grande. Então, o problema foi quando você identificou a expressão religiosa com a realidade. Quer dizer, você falou, essa religião aqui, ela está explicando a metafísica, como o mundo é. E aí, daí veio todos os problemas, né? De dogmatismo e de tolerância religiosa. O que o Schleiermacher está nos convidando a fazer é superar essas limitações e reconhecer que todas as religiões elas compartilham um núcleo comum. Qual o núcleo? Estabelecer, intuir e discutir a relação entre finito e infinito. Ser humano e Deus. Ser humano e absoluto. Olha só que coisa maravilhosa que o Schleiermacher está fazendo. Assim como todos os românticos, né, eles trazem uma visão magnífica da realidade. Então, o papel da religião agora não é mais a arena do conflito, da luta religiosa, que inclusive, né, acho que ele até pegou, né, esse finalzinho aí dos protestantes matando os católicos, ou não? Ou já estava tudo resolvido? Não me lembro. Um pouquinho antes dele, o pau estava quebrando ainda sobre isso. Então, em vez de ser uma arena dos conflitos, o que vai ficar? A religião agora é um espaço do encontro. Por quê? Porque todas elas são intuições, ainda que individuais, parciais, mas ainda assim coletivas desse infinito. Então, você reunir as religiões para discutir essa experiência religiosa é a coisa mais rica que a religião pode produzir. E o conflito religioso é a coisa mais pobre que ela pode produzir, tendo em vista que ela não entendeu o seu próprio papel e a sua própria essência, que é lidar com essa experiência do finito e do infinito. Então a gente viu a resposta do Schleiermacher ao Kant. O Schleiermacher não queria antagonizar simplesmente o Kant. Ele reconhece os limites que o Kant impôs à compreensão de Deus, alma e tudo mais. Só que ele, assim como eu naquele programa, sentiu que aquilo ali que o Kant estava descrevendo não era uma religião de verdade, não explicava as religiões positivas, que quando a gente fala religiões positivas, as religiões que existem historicamente no mundo, nas diversas culturas. Então ele propôs inserir o elemento do sentimento, da subjetividade, para explicar essa diversidade de religiões e para colocar um temperinho romântico nessa nova forma de encarar a religião. Então vamos lá, qual foi o passo importante do Kant nessa história? Foi o de libertar a religião das amarras metafísicas, focando nessa dimensão prática e moral. Então, um acerto e um erro, né? Um acerto foi libertar da metafísica. Um erro foi reduzir a moralidade. E aí, nesse processo, ele nos mostrou que a religião ela pode ser ali um elemento de sustentação da virtude humana, sem depender de provas da existência de Deus nem nada disso. Então, isso aí foi top, mandou bem, Schleiermacher curtiu. O grande problema é que essa visão por si não captura a essência, né, a profundidade da experiência religiosa e jogou para fora tanto os sentimentos como a intuição, o que foi fatal para essa leitura, né, da religião positiva a qual o Pedro chamou a atenção. Então a religião não é uma ferramenta ética, ela é um encontro do sujeito com um sentido superior para a sua própria existência. O que isso significa? A religião não é uma questão de postular um Deus para justificar a ética, mas vivenciar o infinito cada e todo aspecto da sua vida. Transcender a realidade finita a partir desse sentimento de absoluta dependência de Deus, o que te permite ter uma visão extremamente tolerante do que é a religião. Então, como todo magnífico romântico, o que ele vai fazer? Unificar razão e emoção, unificar ética e religião, unificar a capacidade de intuir pelo sentimento e a capacidade de analisar pela razão. Ele não está rejeitando os postulados kantianos, ele está tentando enriquecer a dimensão humana mais profunda da religião e dessa relação de finito e infinito. Pedro Cortar, indicações, o que você reuniu aí
para oferecer aos nossos telespectadores, ouvintes, nossa audiência? Primeiro livro, O Fio da Navalha, do Somerset Maugham, um dos meus livros favoritos, e ele é um livro que traduz muito bem essa filosofia da religião do Schleiermacher. Eu achei assim que eu não conhecia tão bem Schleiermacher antes de ler esse livro, então eu li o livro, depois eu encontrei o Schleiermacher e eu falei, cara, exatamente o que o Schleiermacher está falando aqui é o que eu encontrei ali no Fio da Navalha. Então, excelente indicação aí para vocês. Minha indicação, Siddhartha, do Hermann Hesse. Siddhartha também trabalha muito essa concepção, né, do mergulho em si mesmo para achar o infinito. Então, acho que a gente já indicou Siddhartha em alguma outra ocasião aqui, não teve? Sim. Siddhartha. Uhum. Então, fica aí esse livro de indicação. Árvore da Vida, um filminho de 2011. Não é um filmaço, não, mas ele traduz bem essa questão da relação do finito com o infinito, né, para audiências aí. Não é nenhum filme iraniano, né, filmado em câmera preto e branco, mas é um filme interessante. Outra indicação é o livro que a gente está usando para essa série de filosofia da religião. Se você não está ligado que tem outros episódios sobre filosofia da religião, vão aparecer aí na tela agora. E é o livro do Urbano Ziles, né? Que apesar do Pedro falar que Schleiermacher é reconhecidíssimo, ele nem entrou no livro de filosofia da religião do Urbano Ziles. Preconceito dos Ziles. Outra indicação é o filme Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. É um filme de 2003, é um filme coreano. Então, se você viu Parasita, você já sabe que os coreanos arrasam no cinema. E é um filme sobre a vida de um monge budista, né? Contemplação, zen, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E como você pode perceber, eu só achei filmes e livros que diziam respeito a Schleiermacher, porque a religião para Kant é um negócio vazio e insosso e não tem nenhuma obra de arte que traduza isso. Na verdade, é verdade, realmente. E por fim fica a indicação Paixão segundo São João ou Paixão segundo São Mateus, são duas músicas do Bach excelentes e dá para você experimentar o infinito através dessas duas, mas tem que escutar no regime Sociedade do Cansaço, hein, Rodrigo? Botar o fone, olhar pro tucano comendo coquinho e ficar só ali sentindo. Justo. É isso aí. Comenta aí pra gente se você já viu um desses filmes, se faz sentido com o Schleiermacher ou não. E você, ouvinte, já sentiu o infinito em alguma das suas experiências práticas religiosas? Ou até experiências não religiosas, como a minha experiência com o tucano comendo coquinho? Essa é importante. Pedro Cortá já teve alguma experiência religiosa lendo Tolkien? Provavelmente, já chorou, já teve ali um contato com o absoluto, com o Ilúvatar. Então, fala aí para nós. Eu já. É muito interessante como isso te abre, né? Você começa a perceber quão mais relevante e significante pode ser quando você encara as coisas desse jeito. Essa metáfora da trilha sonora, para mim, é fundamental. A minha pergunta para vocês aí, ouvinte, é essa aí que o Rodrigo falou. Você, na sua experiência, você já teve esse momento trilha sonora que você estava fazendo algo mundano, comum, corriqueiro, real, concreto, só que por estar ligado à religião, você sentiu que aquilo ia além? Você teve Se você chegou até aqui, não é possível que você não vá fazer um Pix de R$1, R$2, R$3 para o pobre do Pedro Cortá, que está ali passando calor de Além Paraíba, só para gravar esse programa sem ventilador, porque o microfone não permite. Então, Pedro, para onde que nosso ouvinte que está agora chorando de tristeza por você vai mandar o Pix? Ele pode mandar para nprecisacopiar@gmail.com o Pix do programa. E aí, se tudo der certo, entrar muitos Pix, semana que vem vai ter um ar-condicionado aqui bem na minha frente. Mas se o ouvinte está sabendo aí que a minha geladeira funciona um dia sim, um dia não, e está querendo colaborar de maneira mais estruturada, ele vai fazer um apoio lá no Catarse. E aí, como é que funciona as duas formas de apoio, Pedro? Na verdade, não são duas, são três. Primeiro de tudo, você pode apoiar a gente compartilhando o Não Precisa Copiar com as pessoas que você sabe que são diletantes em filosofia. Então, mandar para eles nossos vídeos, nossos podcasts. Esse é o apoio socrático-kantiano. Estamos fazendo porque temos que fazer nosso dever, então não tem que pagar por isso, não. Agora, se você quiser remediar a situação da geladeira do Rodrigo, você pode tanto dar um apoio sofista pragmático, largar 5 lá para a gente no cartão de crédito, um apoio modesto, né, Rodrigo? Mas de pouco em pouco, a gente já chegou num volume razoável lá no pessoal do Catarse. Então, já estamos felizes com os nossos vários R$5. Agora, se você é ousado, se você é um princeso, se você é milionário, se você está ganhando em euro na Europa, se você está cheio da bufa, como nós temos umas 3 pessoas, você pode largar
R$ 20 pra gente no cartão, lá no Catarse, e esse será o apoio idealista romântico. Por quê? Porque pro romântico não tem meias palavras, pro romântico não tem uma racionalidade vazia, pro romântico é isso, é sentimento. Eu sinto a importância, eu preciso dar tudo que eu tenho para esse programa, e é assim que você vai manifestar todo esse espírito romântico através desses R$ 20, que com a inflação hoje em dia já não vale mais nada, né, Rodrigo? É verdade, a gente tem que reajustar a inflação de alimentos, a doação do Não Precisa Copiar.